Você sabe o que é consagração? Você já ouviu falar sobre consagração? Se você já ouviu falar, você pratica a consagração? Você que é cristão, você que crê na palavra, você que segue a Deus, ou você que não tem experiência com Deus, você já ouviu falar sobre consagração? Quero falar um pouquinho sobre a consagração. O que é consagração? Aliás, uma coisa que na nossa geração tem sido muito não praticada. Eu venho de uma geração em que nós praticávamos tanto a consagração, e ainda eu pratico, onde a consagração era parte da vida nossa. E nós temos hoje a má experiência das pessoas não saberem o que é consagração, não investirem na consagração, às vezes sabem o que é, mas não praticam e acham desnecessária a consagração. Quero falar um pouquinho sobre consagração, fica nesse vídeo. Eu tenho certeza que se você quer crescimento, você vai ter crescimento no nome do Senhor Jesus. Bom, o que é consagração? Primeiro nós precisamos saber o que significa a palavra consagrar-se ou consagração. É se separar. Você está separado, separado para alguém ou separado de algo. Na verdade, biblicamente, consagração é você separar-se para Deus. Você ter o seu período, ter um tempo da sua vida, um momento específico, você e Deus, consagrado somente para o Senhor. Você pratica isso? É muito importante. É muito importante na nossa vida. A consagração, os benefícios são maravilhosos. São maravilhosos. A consagração era um ato praticado pelos apóstolos, praticado pelos profetas, praticado pelos, eu falo religiosos, mas os seguidores da palavra do Senhor no Antigo Testamento. Deus exigia a consagração. Muitas das vezes você vai chegar na palavra do Senhor e os profetas, às vezes até os reis diziam, vamos consagrai-vos ao Senhor. Porque é uma separação. E a consagração não é só o jejum. Ainda vamos falar sobre isso. Não é só o jejum. É muito mais do que isso. É se separar para Deus. Então, é eu e Deus. Somente eu e Deus. Né? E o que é necessário para a consagração? Antes de eu continuar, eu quero falar um pouquinho sobre o voto nazireu, né, para nós entendermos um pouquinho. O que é o voto nazireu? Sansão era nazireu. O voto nazireu, a criança era separada para Deus para ter uma vida consagrada a Deus. Então essa criança era privada do quê? Eu marquei aqui. Era conservada de certo tipo de alimento, dependendo do alimento não podia comer, né? Era separada de bebidas fermentadas, bebida alcoólica. Então o consagrado, ele não tinha, dependendo do alimento, não comia. A bebida forte que fala, ou a bebida fermentada, ou a bebida alcoólica, não tomava. Não cortava o cabelo, aí nós entramos na vida de Sansão. Por que Sansão foi vencido? Porque cortou o cabelo e perdeu a força. Não é. Ele perdeu o quê? A sua consagração, ele perdeu o seu voto com Deus. Pode ver que várias vezes foi tentado, né? Dalila tentou, até que ele falou algo. Porque o cortar o cabelo fazia parte da consagração de Sansão. Por isso que ele foi vencido, porque ele quebrou o voto, que ele quebrou o voto do nazireu, da consagração. Ele errou demais, não foi só isso. Ele foi tentando. Até a Bíblia diz assim, até que Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Que coisa triste é isso, né? O voto nazireu não podia tocar em cadáver. Então, se eu tivesse um voto nazireu, Sansão, qualquer outro, não tocava em cadáver. E dependendo da situação específica, não comia carne. Dependendo da situação, não sempre. Então, não tem, sabe, o objetivo de ficar explicando todo o detalhinho de um voto nazireu. Mas eu marquei assim o básico aqui, para mim me lembrar também, para mim não fugir do que realmente era o voto nazireu, para que você entenda. Então, em cima disso, você vai entender que consagração, você vai se separar de coisas, você vai se voltar a um estado de santificação, de não estar tocando em coisas, não estar comendo coisas, não estar em lugares, não estar... Então, a consagração, ela está muito ligada ao voto nazireu, que aí a gente entende um pouquinho mais, tá bom? E o que é necessário para a consagração? Então, a consagração é você ter o seu tempo com Deus. Você vai separar umas horas da sua vida e você vai lá ficar com Deus. E nesse tempo, o que é necessário? Lugar específico, né? Lugar onde você vai ser só você e Deus. É muito importante isso.
Eu já vi pessoas falar assim, eu estou em consagração, está no meio da sociedade, está no meio de pecados, está no meio sabe, olha, por favor, entenda uma coisa, jejum, você pode jejuar na frente de todo mundo sem ninguém saber. Você pode praticar. Mas consagração, não confunda. Eu já vi pessoas falar, eu estou em consagração nesse momento, mas está num ambiente que não é propício. Não é o lugar certo. Consagração mesmo é você e Deus. Você vai se separar. Então você vai ter um propósito. Qual o propósito? Eu estarei com Deus. Tem pessoas que fazem consagração achando que consagração é o meio de receber as bênçãos de Deus. É sim, mas não é para isso a consagração. A consagração é para intimidade. A consagração é para você declarar, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A consagração é para você declarar, eu esmurro a minha carne, para que o Espírito prevaleça e não a carne. Que não faça a minha vontade, mas sim a vontade minha, carne, mas sim a vontade do Espírito que habita em mim. Então a consagração tem que ter lugar certo. Você tem que achar um lugar específico, onde você vai se isolar por horas. Tem pessoas que fazem consagração de dias com o Senhor. Pessoas vão para o monte, pessoas vão para os vales, pessoas se fecham no lar, fazem propósito de consagração dia seguido. Existe isso. Talvez eu estou falando com vocês, nunca ouvi falar. Por quê? Porque às vezes você não andou com pessoas que façam isso. Consagração, primeira coisa, nós precisamos se isolar. E quando nós isolamos, nós precisamos dar início à consagração e dar o término à consagração. Então a consagração não é assim, eu já vi pessoa, estou jejuando aí, orou, apresentou o jejum. Não, eu comecei, eu não vou comer nada hoje. Mas por quê? Ah, para Deus dar. E quando você começou? Não falou. Quando vai terminar? Não fala. Porque o jejum, você pode deixar determinado um tempo, ou você pode determinar que assim que eu não suportar mais, eu entrego, Pai. Mas tem que entregar. Assim a consagração também. Senhor, agora é eu e o Senhor. Entrei aqui nesse ambiente. Eu estou nesse lugar, estou nesse ambiente, só eu e o Senhor. E aqui estou porque eu quero o Senhor. Eu sou do Senhor. Muito importante. Isso. Consagração, você tem Bíblia do seu lado. Consagração, você tem Bíblia. Porque você vai ler a Bíblia. Consagração, se você vai ficar fazendo o que em horas? Fazendo o quê? Não, pastor, pega o celular para mim pegar e ver pregações. Não faça isso. Não faça isso. Não é um conselho. Desculpa, mas não faça isso. Está errado. Para esse tipo de nível de intimidade com Deus, eu estou dizendo a você, mas se eu fizer, eu peco. Você não peca, todavia você perde. Como assim perde? Porque a consagração é você e Deus. É você. Você consegue ficar em silêncio? Você consegue parar de ouvir? Você consegue? Você consegue parar de tocar no celular? Você consegue parar de ouvir até o louvor? Mas posso pôr o louvor? Pode, até pode. Mas você consegue também ficar um pouquinho sem? Não que é errado, eu ponho também em consagração e louvor. Mas às vezes você tem que ter um tempo muito de silêncio também com Deus. Você quieto, para você ouvir a voz de Deus. Consagração. Então a consagração, o que você vai ouvir a voz de Deus? Bíblia, ler Bíblia. Você vai estar ficando naquele momento específico, você e Deus. E a consagração, jejue. Entra no jejum. Fica sem comer, sem beber. Ah, não consigo. É um conselho. Tudo bem, não consegue ficar sem água, vai na água. Mas não coma nada. Porque você vai, na verdade, neutralizar a sua carne. A consagração, você está se consagrando a Deus. Você está mortificando você por amor a Deus. Você deixa de fazer coisas que até nem são pecados, mas que para agradar a Deus, para ter comunhão com Deus. Então entre em jejum. Eu aconselho um jejum completo. Por isso, quando entrar em consagração, pense bem o que você vai fazer. Eu vou pegar um sábado. Muitos anos da minha vida, uma prática minha que hoje eu não consigo mais, infelizmente, porque a minha vida mudou demais. Nós estamos vivendo um dia tão difícil, né? Que estão, assim, tudo correria. Mas eu tinha o sábado era consagrado ao Senhor para mim. Pela manhã, na verdade pela madrugada, normalmente era madrugada, eu abri o jejum e já começava em consagração. Até às vezes eu ia me deitar, levantava. As coisas que eu fazia, Bíblia, era eu e Deus. Eu não saía, eu ficava no meu lar, eu ficava no meu canto, pegava a Bíblia, caderno, caneta. É o que eu mais tenho. Bíblia, caderno e caneta.
Aonde se for em casa, eu estou diante aqui, ó, só na minha frente, eu tenho 1, 2, 3, 4 Bíblias. É minha coisa. Eu adoro isso. Esse momento que eu estou gravando esse vídeo, na verdade, esse vídeo que eu estou gravando faz parte de um dia consagrado ao Senhor que eu tomei. Diante do Senhor. Passei não o dia todo, eu tive que sair, mas horas específicas eu me consagrei. Nesse momento eu voltei em consagração nesse quarto de novo. Porque aqui é um quarto, na verdade eu falo quarto, mas não é um quarto. É um lugar, um cômodo da casa, que já foi um quarto um dia, mas é só dedicado a mim buscar. Aí eu me consagro. Aí é o que eu separo? Caneta, porque Deus vai falar com você. Tenho certeza disso, você vai marcar. Caderno, Bíblias, se quiser. Posso ter o louvor do lado? Pode. Mas é o que eu estou falando para vocês. Dá para pôr o louvor? Dá. Mas tem momento que se cala. Deixa o silêncio tomar conta de você. Deixa você ouvir a Deus. Amém? Pode, louvor? Pode. Torna a falar. Porque eu vou falar de mim, eu peguei níveis e pego aonde eu não, dificilmente, eu adoro adorar. Meu Deus, isso é tremendo, tremendo, tremendo. Como eu amo adorar. Eu não sei louvar, não tenho voz para louvar, mas eu adoro adorar. Tremendo, mas a minha consagração, ela consiste muito. Foi raridade onde eu pus louvores para mim me consagrar. Não, o louvor é tremendo. Se faz bem para você, use, mas para mim, eu quero ouvir a voz de Deus. Consagração não é só você se isolar, não é só você pegar a Bíblia, não é só você pegar caderno, caneta, não é só você ficar quietinho no canto, não conversando com ninguém, porque é isso que eu faço. Não converso com ninguém, não atendo, é eu e Deus. Aviso minha família, olha, eu estou entrando no meu ambiente com Deus. Aviso todos a casa. Eu estou lá porque eu vou buscar Deus. Já vi pessoas ficar dias dentro do quarto. Consagração contém os pensamentos. Ouça o que eu estou dizendo. Na consagração, você vai tirar da sua cabeça, você vai lutar. No começo é uma batalha, no começo é uma guerra, no começo é uns deslizes feios. Evita pensamento que não é proveniente de uma consagração. Como assim? Excesso de preocupações. Estou preocupado demais com as coisas, estou nervoso com as coisas. Estou pensando como eu vou sair daqui, como que vai ser lá. Não, não. Luta contra isso. Escuta uma coisa. O Espírito Santo dá controle. Você vai conseguir fazer isso. Entra em períodos de consagração. No início vai ser batalha. Ouça, vale a pena. Mas vai lutando. Começa com pouco. 3 horas de consagração hoje. 4 horas. Não, hoje é meio período. 12 horas. 6 horas. 24 horas. 48 horas, 36 horas, não sei, mas tudo começa do pouco. Então você precisa ter início e fim, isso é importante. E você se separar, preparar o ambiente, preparar lá fora e esqueça das coisas. Luta contra os seus pensamentos. Eu vejo pessoas que vão se consagrar, diz que está em consagração, mas deixa seu pensamento em tanta besteira, inclusive pecado. Consagração, você evita o pecado, você luta contra o pecado. Você não peca. Consagração diante de Cristo Jesus. Você que está me ouvindo, não peque, não peque, não. É impossível não pecar, só se você ficar só pensando em pecado. Se você ficar só pensando em pecado, é impossível. Você não consegue controlar. Mas se você é um cristão de verdade, que teme a Deus, você tem controle do seu pecado. Você não fica toda hora pensando em pecado. Pecado é um deslize, não é vício. Eu estou toda hora pensando. Toda hora. Você lembra do celular que eu falei para você? Eu lembro. Conter meus olhos. Eu falo do celular, que não é maldade não, mas bichinho difícil. Ele enrola a vida da gente. Ele tira nosso tempo com Deus. O celular, se você usar para uma consagração, ponha só para você. Não ligue internet, põe no modo avião. Se você usar, põe no modo avião. Deixa do lado, se for pro louvor só louvor. Você quer ouvir pregação? Diante do Senhor, pega a Bíblia. Porque tem pessoa que está viciada em ficar ouvindo pregação. Às vezes está escutando, mas não escutando, está longe. Não consegue. Tudo bem. Separou uma mensagem tremenda que você vai crescer? Amém. Tudo bem. Eu peguei um ensino, pastor. Um seminário. 3, 4 horas de seminário. Amém. Para você ruminar, para você participar, para você viver. Amém. Mas se for para pôr um negócio para você ficar pensando em outras coisas e vendo outras coisas, que pega na mão e fica vendo coisa da internet, estou em consagração e fica lá, assiste filme do mundo. E olha, você sabe o que eu estou falando.
Vem mensagem, converse com alguém. Não, mas agora estou em consagração. Manda até por... Ó, irmão, estou em consagração. Misericórdia. Consagração é separação com Deus. Sai do mundo, desliga do mundo. Eu já fiz consagrações em mata. Ficar horas no meio do mato, conversando com Deus. Oro, levo Bíblia, observo a beleza. Isso não é pecado. Isso não é errado. Observar, a natureza anuncia a sua glória, a Bíblia diz. Anuncia o Criador. Então, a consagração, você vai evitar seus pensamentos. Presta atenção, você vai vigiar. Não faça coisa errada. Entrar em consagração e ficar pensando tanta besteira, tanta coisa errada. Evita. No começo é batalha, mas você vai conseguir. Vai praticando as consagrações até você conseguir. Evita os olhares, que seria isso que eu estou falando para você, principalmente celular. Se você está num ambiente como esse fechado, evita olhar o celular ou outras coisas, notebook, computador. Evita, tá bom? Evita. Contenha os lábios também. Ai, que estranho. É estranho, né? Mas tem pessoas que entram em consagração e falam cada coisa. Eu já vi pessoas, eu vou ser sincero com vocês agora, muito sincero. Uma vez nós entramos em consagração, ficamos um sábado, da manhã até de tardezinha, das 6 da manhã às 6 da tarde. Foram várias pessoas, fomos alguns homens de Deus. Fechamos lá. Tinha um momento de louvor, que um louvava, um falava da palavra, mas evitamos. Mas eu ouvi a oração de um cristão que doeu. Estava consagrando-se, mas a oração dele era oração para amaldiçoar o próximo. Cuidado com o que você fala na consagração. Por isso eu gosto do silêncio. Os antigos usavam muito silêncio, queridos. As religiões usavam o silêncio como penitência. Você sabe disso, a Igreja Católica usava muito isso aí. Mas só que às vezes as pessoas acham que não é uma prática religiosa, não é uma prática cristã. Evita as palavras. Evita as palavras. Em nome de Jesus. Palavras, vai conversar com Deus, vai falar com Deus, vai louvar. Então, para Deus, mas evita as palavras, assim como você vai evitar o que você olha, o que você pensa e o que você fala. Muito importante isso. Muito importante. Você vai conter tudo que você puder da sua carne, todos os seus desejos, tudo. Se chegou, não, em nome de Jesus não. Se vier, pensa, não, em nome de Jesus não. O meu Deus está em mim, estou aqui, fala comigo, meu Deus. A consagração, pastor, eu posso chegar um período longo e posso deitar, descansar? Sim, deve. Você precisa. Tem pessoas que falam assim, eu fiz uma consagração no trabalho. Isso não é consagração, para começar. Não me leve a mal. A não ser que você faça um voto com Deus, que você vai se separar de algumas coisas durante alguns dias. Aí eu concordo com você. Esse é o voto. Mas a consagração é bem diferente. A consagração é a separação total e absoluta das coisas da carne e do mundo. Total, completa e absoluta das coisas da carne e do mundo. O que pode acontecer, pastor? Muita coisa. Deus se agrada a quem consagra Ele. Deus ama quem consagra Ele. Deus, ele se achega, vem visões, direções. Deus te fortalece no espírito e mortifica a tua carne. Deus te abençoa. Deus abençoa o lugar que você está. Se torna um tabernáculo, a presença de Deus vem em você. Pratique a consagração. A consagração Deus espera das pessoas cristãs. Mas não se fala mais disso, nem sequer querem ouvir sobre isso. Você quer ser um pregador? Consagre-se. Quer ser um levita? Os levitas acham que eu tenho que praticar muito, ensaiar. O ensaio é necessário, mas mais do que isso, a consagração. Não se faz uma consagração, mas eu fiz um jejum. O jejum que você fez foi só debaixo de pecado. Tem um monte de jejum que não é válido. Tem um monte de pessoas jejuando errado, não tem validade seu jejum. A sua boca é terrível, seus olhos é pior, seu pensamento, Deus me livre. Você acha que isso Deus se agrada? Por isso que a consagração precisa ser praticada. Vai louvar, acha que pela voz bonita, e pela emoção do povo, às vezes é emoção, você sabia? A pessoa está na emoção lá, não é nem poder de Deus. Quer ver o poder de Deus? Se consagra. Quer ensinar a palavra? Quer ganhar almas? Se consagra. Quer ser uma pessoa melhor no espírito? Se consagra. Então a consagração
É você se separar 100% a Deus. 100% é você e Deus. É você avisar os seus e falar, ó, 3 horas, aqui eu tô só eu e Deus. Não me chame. Se chamar, não respondo. Se chamar, não vou atender. E eu faço isso. Eu, como pastor, sou mal interpretado. Eu já vi pessoas já chegar e ficarem tristes. Ó, o carro dele estava lá, não quis me atender. Não sabe o que eu estou fazendo. Não sabe qual é o meu propósito. Como eu falei, nesse exato momento, avisei o pessoal da minha família. Eu estou sozinho, avisei, eles sabem disso. Eles me respeitam muito. E eu falo, chegar alguém e explica, não posso atender. E não é porque eu não posso por capricho, eu não posso porque eu tenho compromisso com Deus. E ponto final. É eu e Deus. E você que está me ouvindo aí já se consagrou muito, parou de se consagrar. Mas hoje não consigo mais. Se você não consegue, porque você não tenta. Você consegue. Determine. Ó, é o seguinte, eu vou fazer tudo o que é preciso. Vai chegar uma hora que é eu e Deus. 4 horas seguidas, 6 horas seguidas. Esqueça de mim. Não me chama, não desconsidera, porque é eu e o Senhor. Deus está esperando nós. Você que tem me ouvido, consagração, se consagre em nome de Jesus. Pratique a consagração, seja você e Deus. Você nunca vai conhecer a Deus se você estiver sozinho com Ele. E a consagração é muito válida quando você se é o silêncio, é você e Deus. Tá bom? Por isso que é preciso se fechar. Por isso que é preciso você se isolar. É você e Deus. E tenho certeza que você vai ser muito abençoado. O que ela produz? Muito, mas é tanta coisa. Você quer. Às vezes a pessoa não consegue entender a Bíblia, lê e não entende. Consagre-se para você ver. Você consegue para você ver como Deus vai abrir a Bíblia para você entender ela. Ah, eu queria orar mais. Se consagra para você ver. Às vezes na própria consagração você não orou muito, mas quando você dobrar seu joelho, quando você estiver com Deus, você vai ver que vai aparecer palavras. Quero pregar como ninguém, quero ser muito usado. Se consagra. Se consagra. Não tem esse negócio. O povo não quer, por isso que Deus não derrama o poder. Não. Eu sei que o povo atrapalha, eu sei. Mas se tiver alguém cheio do Espírito Santo, consagrado ao Senhor, pode estar o povo morto, ressuscita. Ressuscita. Deus abençoe, falei demais. Deus abençoe, vamos falar sobre essas coisas. Meu Deus, como eu amo falar sobre essas coisas. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Fica firme e compartilha. Dá o like, dá o joinha, me abençoa. Quando entrar no vídeo, já dá joinha, que isso me abençoa demais, para que possa ser indicado a mais pessoas que possam receber a bênção dos nossos ensinamentos, do nosso conhecimento. Eu, pastor Zé Reis, lhe agradeço muito. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.